Salmo de número 106, vamos lá? 106, 106. Salmo 106, versículo 3. Salmo 106, 3, só o início é conhecido no nosso meio. Diz assim: bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Eu gosto da tradução, deixa eu ver qual que ali é o direito também. A tradução que diz: bem-aventurados que observam o juízo e praticam a justiça em todo direito. Qual é o direito? O que está escrito na palavra, irmão. Nós temos que olhar o que é direito nosso. Observe se você está tomando posse da bênção. Se você está vivendo aquilo que é direito seu. Por exemplo, uma coisa que nós não precisamos de pedir a Deus, é para vencer o diabo. E de vez em quando nós jejuamos, oramos, fazemos até campanha. Mas sabe o que ele diz no João capítulo 12? Olha o que diz João 12, versículo 31. Depois ele pega para mim a atualizada para pegar o juízo, tá? 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Isso vai acontecer ou já aconteceu? O que você acha? Qual o tempo para você? Já aconteceu. Mas príncipe, o diabo não tem hoje senhorio, irmão. Ele não tem mais autoridade no mundo espiritual. É uma coisa que nós não precisamos de vencer ao diabo. Isso é uma coisa que já foi feita. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que tomar posse da bênção. Veja comigo Atos, depois de João é Atos, capítulo 10, versículo 38. 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os que estavam oprimidos pelo diabo. Curando, libertando. A igreja de Cristo tem que fazer isso hoje. Ela não tem que pedir a Deus para fazer algo. No curso Fé, o missionário R.R. Soares diz: você não precisa pedir a Deus para vencer o diabo está vencido. O que você tem que fazer? Exercer a sua autoridade. Libertar quem está oprimido pelo diabo. Mas às vezes, quem está oprimido pelo diabo é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é uma pessoa que é da igreja, é de Jesus, entende? Mas ela não está exercendo, não está observando o direito, não está observando o juízo, não está observando a posição dela. Ela recebeu o ensinamento. Volta para Lucas, capítulo 13, versículo 10. A mulher encurvada. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Nós temos que ensinar nas igrejas que não temos que vencer o diabo. Não, que o diabo já foi vencido. Nós não temos que ensinar na igreja que não temos que pedir a Deus para fazer alguma coisa com o diabo. Dr. T.L. Osborne, ele diz no livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Jesus já nos deu essa vitória. No livro Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin, ele diz: o cristão tem que descobrir a autoridade que ele tem. O que é autoridade? Poder delegado. E Jesus estava ensinando, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, sempre lembrando que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Não feche o coração para o ensinamento que eu estou lhe dando, não é meu. É o ensinamento da palavra de Deus. Hoje na Santa Ceia, o que nós sempre começamos a Santa Ceia dizendo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o que você está aprendendo aqui não é meu, é do Senhor. É o que Ele nos ensinou. Nós não temos que vencer o diabo. Nós temos que ensinar as pessoas que o diabo já foi vencido. E Jesus viu aquela mulher por quê? Porque ela recebeu a palavra no coração. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, chega a ser até cômico, mas é trágico, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para ser de curados, e não no dia de sábado.
Isso tem hoje ainda, a religião ensina isso. Mas não quero falar da religião, quero falar de nós, que às vezes estamos perdendo, e às vezes vivimos até pessoas indignadas. Um dia eu já contei para vocês que um homem, pelo jeito era um pregador, ô pastor, na sua igreja as ovelhas não são libertas, não? Porque até dia de domingo você expulsa demônios, até dia de domingo você faz oração de libertação, às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Tem alguém doente, às vezes alguém que está precisando de um ensinamento, alguém que está precisando de uma oração. A Bíblia diz orar um pelos outros. Bem, eu não questionei, eu não entrei muito em coisa. Disse, pastor, deixa eu fazer algo como Deus me ensinou. Aí vai continuando. E diz assim, e respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, ator, no sábado não despende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e eu não levo a beber água? E não convinha soltar desta prisão, atenção, essa filha de Abraão, que há 18 anos estava presa por Satanás. Então é isso que está acontecendo. O povo está sofrendo por falta de entendimento. Nós temos que ensinar. Nós não temos que orar, jejuar para vencer o diabo. Nós não temos que pedir a Deus. Não, observe o juízo. E pratique a justiça, quer dizer, pratique aquilo que é direito seu. Exerça o seu direito em todo o tempo. Mas vem algo muito profundo agora que precisamos de ver. Volta para João 8, 31. João 8, 31. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós estudamos muito aqui o quê? Os judeus ouviram a palavra, os judeus creram na palavra, mas não era o bastante. Eles teriam que permanecer na palavra. Então, estão lembrados? Ouvir, crer e permanecer. Então, ouvir, crer e permanecer. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, a verdade vos libertará. Quando você sabe a verdade, se alguém, por exemplo, falar para mim uma coisa, eu respeito, entenda bem, que eu sei que não é verdadeira, eu não tenho que discutir. Eu tenho que permanecer na verdade. Não. A verdade é essa. Você pode me perguntar uma coisa que eu nunca fiz na vida. Um exemplo, não vou entrar em detalhes aqui para não ofender ninguém, humilhar alguém ou querer também me exaltar alguma coisa. Mas se eu quis, não, nunca aconteceu isso. Mas nem discuto, nem debato, porque eu conheço a verdade que me mantém liberto. A verdade não deixa, entenda bem, nada do diabo me prender. É isso que nós precisamos. Volta no Salmo 106, que ele está dizendo assim, bem-aventurado o que observa o direito, ou o juízo, como foi a tradução que eu falei, né? Ele pegou ali, não colocou, tudo bem, 3 está bom. Bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça quando? Todos os tempos, em todos os tempos. Você pratica a justiça, porque você se mantém na verdade. Então eu tenho um diagnóstico, que é uma doença tal, uma doença incurável. O doutor não está errado, mas o que eu faço? Por favor, faça o tratamento que ele falou, mas estou falando da parte espiritual. Deus, eu estou em aliança com a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então o que eu vi? Um dia eu ouvi Isaías 53, 4, 5, eu acreditei, mas só isso não, eu tenho que permanecer. Então eu permaneço. Amanhã continua, daqui a um ano, a vida demora bastante, mas eu fico firme, eu observo em todo o tempo. Eu vou praticar em todo o tempo. Mas não é só isso. Lembra da semana passada? Não é só de pão que viverá o homem. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o mesmo Deus que diz, eu sou o Senhor que te sara, ele diz claramente que os adúlteros, por exemplo, não entrarão no reino de Deus. Então você não entra. Ele diz, não erreis. Os devassos, né? Os que se prostituem, não entrarão no reino de Deus. Então eu tenho que me manter na palavra em todo o tempo. E isso é importante. Davi falou uma coisa que diz para nós, Salmo 34, 1. Isso é bem conhecido. Louvarei o Senhor quando? Todo o tempo. E o que é louvar? Louvar é muito mais do que dizer aleluia, glória a Deus. Louvar é exaltar o Senhor. Diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação, eu vou louvar a Deus. Eu falei que o mundo foi
foi chocado, né? Ficou chocado. O mundo foi bombardeado com o que aconteceu em Santa Catarina na semana. Foi cruel, foi demais. Mas se você ouviu um testemunho de um homem, ele louvou a Deus. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Eu contei de um amigo, que como é que ele enfrentou a morte do seu filho pequenininho. Não era um bebê, era já um garotinho, 11 anos de idade. E ele fez uma oração e disse: Deus, eu não sei porquê. Eu não entendo, Deus. Foi tão pouco tempo que ele ficou conosco, mas o Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor seja louvado. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Será que nós temos coragem? Porque Ele é Deus, não deixou de ser Deus. Deus é bom, Deus vê o que eu não vejo. Deus vê o amanhã, Deus aqui vê lá na frente. Entenda? Um pregador muito famoso, meu filho dele na mesma idade também, e ele disse: eu sei que eu estarei. Davi chegou a fazer algo muito igual. Perdeu um filho, ainda bebê. E quando a criança estava viva, Davi orou, Davi jejuou. Davi chorou por aquela criança. Até que veio os servos receberam que está morta. Eles queriam falar para Davi, mas não tinham coragem de falar. Puxa, se a criança está viva, ele está assim, chorando, jejuando. Agora que a criança está morta, imagine. E o Davi notou: a criança está morta. Ele não tinha como negar. Sim. Davi se levantou, trocou de roupa, se lavou, ungiu a cabeça, entrou no templo, adorou a Deus. Pessoal, me traga uma comida para comer. O Davi: eu não estou entendendo, majestade. A criança doente só chorava, jejuava. E agora que ela está morta, só está pedindo para comer. Davi disse: olha, eu irei até ela, ela não virá até a mim. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Ele não deixa de ser Deus. Observe, pratique a justiça em todo o tempo. Mais ainda, é para nós que temos que ver algumas coisas. Esse aqui também citei. Eclesiastes, depois de Salmos, é Provérbios, Eclesiastes 9:8. Diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Claro, está dizendo para nós aqui, para nós: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Todo o tempo. Às vezes tem tempo difícil no casamento, não deixa o diabo sujar nem a sua mente. Não esqueça que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Às vezes estamos até, entenda bem, num momento difícil. Olha, coloquei a mão no bolso, porque o bolso está vazio. Mas hoje quase ninguém anda com o bolso cheio, não. O negócio é o celular, o cartãozinho, né? Mas não tem nada na sua conta. Mas sejam alvo as tuas vestes. Não pense em fazer nada errado. O diabo pode trazer facilidade. Já ouviu falar que a facilidade traz desonestidade? A facilidade traz desonestidade? Não. No coração de quem teme a Deus, não. O coração de quem teme a Deus pode achar: saco de dinheiro não é meu, eu vou procurar o dono. Ah, você está brincando, é verdade. Nós vamos procurar. Porque lá não caiu no céu. Lembra do pregador que pedia: Deus, manda recursos, manda dinheiro, Deus manda. Eu disse: meu filho, tem dinheiro aqui no céu, não. O dinheiro está aí. O diabo está roubando o seu dinheiro, mas ele tira a mão do seu dinheiro. E Deus falou para ele: você é nota 10 na saúde, mas na prosperidade você é nota 0. Você tem que entender que o mesmo demônio que rouba a sua saúde rouba o seu dinheiro. Então, você tem uma loja, manda tirar a mão dos seus clientes. Uma senhora falou: pastor, minha loja é no centro do bairro aqui, comercial aqui de São Paulo, Zona Leste. Não vou falar que tem só 4 letras o bairro, não vou falar onde que é. Movimento mesmo de atacadão, de tudo. As pessoas passam na porta. Tem milhares de pessoas que passam, não entra ninguém aqui. Eu falei: não, está amarrado esse demônio. Verdade. Então nós temos que verificar em todo o tempo, não deixe. Tem tempo que parece de perseguição. Onde você vai, ter alguém colocando o pé na frente para você tropeçar. Toda hora tem alguém pisando no seu pé. Toda hora é uma brutalidade contigo, é uma estupidez, é uma grosseria. Toda vez é uma ingratidão, toda hora é uma injustiça. Toda hora é um mensageiro do diabo para esbofetear você, como Paulo falou. Paulo diz que toda hora aparecia um mensageiro do diabo para esbofeteá-lo. E assim acontece: não guarda mágoa. Lembro que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12.
Então nós não podemos manchar, deixar a mágoa entrar. Lembrando Paulo ainda que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E você se perde. Então, em todo tempo seja alvo a sua fé. E o Pedro falou também isso. Vamos lá, 1 de Pedro 1,15. E o que diz 1 de Pedro 1,15? Diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em quê? Toda maneira de viver. Seja santo, entenda bem na saúde, quando vier a doença você diz não, mas seja santo nos seus pensamentos, seja santo no seu relacionamento familiar, tudo, em toda a sua maneira de viver. Como é que eu consigo? Capítulo 3 ainda de Pedro, versículo 15. Diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Você quer vencer mesmo? Quero. Antes de qualquer coisa no mundo, antes de qualquer coisa na vida, o que você faz? Santifique a Cristo como Senhor. Faça como Daniel, ele entrou na Babilônia, lugar de facilidades. Ele foi escolhido para servir ao rei Nabucodonosor no palácio. Ele ia comer a comida do rei, ia beber a bebida do rei. Eu brinquei uma vez que ele ia comer fazão. Eu era garoto, tinha um programa, ele passou várias vezes, depois mudaram um programa humorístico que tinha o primo pobre e o primo rico, quem lembra? Né? Mas era o primeiro, que era o Brandão Filho e o Paulo Gracindo. Então, só o pessoal da cabeça branca que vai lembrar dos dois, né? Você vê que o Gracindo Júnior já está um senhor, ainda era o pai dele, né? Que fez Odorico, aquelas coisas, um ator bem conhecido, maiores nomes do teatro brasileiro, né? Paulo Gracindo e o Brandão Filho. O Paulo Gracindo era o primo rico, e você procura na internet que você encontra hoje. Né? Eu, quando era garoto, eu ficava rindo daquilo ali, porque uma vez falar do fazão. E eu queria saber o que é fazão, rapaz, né? Aí eu disse assim, eu nunca comi um fazão na vida, né? Você já comeu um fazão na vida? Depois fui ver que é uma ave grande, é uma galinha grande. Né? Mas vinha aquilo ali, aí quando ele ia comer alguma coisa, eu saía, né? Eles nunca conseguiam comer na casa do primo rico. Mas vamos voltar aqui, senão vocês vão mandar um e-mail para o missionário aí, né? Eu estou falando de teatro aqui, brasileiro. Mas voltando, o que eu quero dizer para você? Daniel, disse assim, não quero comer o fazão. Quer dizer, eu não quero comer a comida do rei. Ainda que seja o fazão, ainda que seja o camarão, seja o que for, não estava de acordo com a lei de Deus dele. Somos nós. Coloque antes, você quer vencer, tem que fazer aqui, antes, santificai a Cristo como Senhor. O que é Senhor? Aquele a quem você obedece. Serve, tá certo? Então coloque no coração, se você servir a Cristo, quando eu falo no casamento, não sou muito de falar em casamento, quem faz mais, aqui tem casamento comunitário, que a pastora Rosa faz, tem casamento aí que os pastores maiores fazem, de vez em quando eu faço um ou outro, mas é difícil, mas os pastores. E quando eu faço, realmente tem a troca de votos. Eu prometo ser fiel na doença, prometo ser fiel... Tudo bem, é bonito. Mas eu costumo pular essa fase. E eu dou uma palavra. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel à sua esposa sempre. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel ao seu marido, sim. Se você santificar Cristo no coração como Senhor, desculpa a expressão, pode aparecer a bonitona do pedaço. Ou o bonitão para a senhora. Está amarrado, Satanás. Em nome de Jesus. Pode aparecer a maior ofensa do mundo. O que você vai? Eu vou obedecer meu Senhor. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Você tem que santificar no seu coração. Ele é meu Senhor. E quando eu não souber o que eu responder, o que eu fazer, eu vou constatar, Senhor, não estou sabendo. O que eu faço aqui? Qual é a direção que o Senhor me dá? Quando eu não souber. Quando eu souber, já obedeço logo. Não. Rapaz, mas esse cara te ofendeu, esse cara te xingou, você não vai fazer nada. Olha o que ele falou de você aqui na internet. Ao servo do Senhor não convém compreender. Eu, como pessoa pública, que sou pastor, às vezes tem um engraçadinho, o que eu faço? Exclui assim, no meu nome, sabe? Deus te abençoe, tem misericórdia de você e tira. Você está xingando palavrão, xingando uma coisa, não deixa. Mas não respondo para ele, ó filho do diabo, não sei mais o que, não, ao servo do Senhor não convém. Antes santificar a Cristo como Senhor no seu coração. Quem quer vencer tem que tomar essa atitude. Aí você vai vencer, mas ele vai falar mais ainda. E ele diz, e estáis sempre preparado para responder como? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Rapaz, como é que você age dessa maneira? Falava no culto das 11 horas. No teu lugar, eu daria um tiro na cabeça. Teve uma vez um presidente que falou isso. Se eu gasto salário mínimo, eu daria um tiro na cabeça. Não, dá um tiro na cabeça porque você não conhece a crise. Ninguém dá um tiro na cabeça, está amarrado no nome de Jesus. Você pode estar na situação que for, você tem um Deus que muda qualquer situação. Se no seu lugar eu estaria doido, se eu passasse pelo... às vezes passamos. Muitas são as aflições do justo, a aflição é grande. Veio o meu amigo Sidney, que perdeu o filho dele com 11 anos, que aflição. Vejo o pai de Santa Catarina, que perdeu uma criança de uma maneira brutal, estúpida, sem comentários, não dá nem para pensar. Quem tem criança, quem tem neto, hoje eu tenho um neto, né? O pastor Leandro estava falando comigo, que ele tem 3 netos dessa idade, ele tem 2 meninas e um menino, eu tenho 2 meninos. Puxa, não dá nem para pensar, meu Deus, nem pensar que agonia daquele pai, agonia daquela família, agonia da criança no momento lá. Porque não dá nem para pensar, de tanto que pode criar revolta. Não, ele conseguiu vencer. Rapaz, por que você agiu assim? Porque Jesus é o meu Senhor, Ele manda eu agir assim. Nós temos que estar preparados. O mundo espera a nossa manifestação. O mundo não está esperando que você xingue quando você é xingado. O mundo não está esperando que você rejeite quando todo mundo rejeita aquela pessoa, aquele grupo, porque ela pratica um pecado, porque ela pratica uma religião e todo mundo tem. Não, você dá bom dia, dá boa tarde. Lembra que eu falei aqui? Sempre dá bom dia, boa tarde. Ainda que você veja que ela tem uma prática pecaminosa, mas ela merece respeito. Ela merece respeito. Aí nós vamos vencer. Aí as pessoas vão ver que realmente temos Cristo. Mas terminando ainda, que eu tenho que terminar essa parte aqui. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, dos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque sabe que é mentira? Aquilo não é verdade. Então não tem que discutir, não. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se for a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Se padecer, padeça com a verdade, e você vai vencer. Volta no Salmo 106. Jesus é bom, pessoal. Examinai as Escrituras, tudo que nós precisamos está aqui. E ele diz, então, bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Todos os tempos, pratique. Até o final. Aí, só vou citar aqui o meu esboço, eu tenho umas 3 cultos ainda, depois eu falo para vocês, mas vou colocar aí para ele não se perder. É Salmo 92, 14. Até quando? Olha lá. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Até na velhice. Desculpe a expressão, não é aquele negócio que ficou velho, ficou sem vergonha, não. Ficou velho, ficou gagá. Fica não. Você continua tendo boa mente, Deus vai te dar. E se está doente, Deus cura a sua mente. Para com esse negócio de quando chega uma idade, nem ficar esquecido. O quê? Não tem esse negócio? Verdade. Eu que gente disse, rapaz... Estou com 60 anos já, disse, o que tem isso? É verdade, mas tem mais. Deixa eu um pouquinho à frente, senão eu vou ficar parado aqui. 2 Timóteo 4,7. Eu quero isso aqui que eu quero. O quê? 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei até o último dia. Você vai lá no outro culto, coloca. E o último versículo, Mateus 24,13. Coloca para mim. Mas aquele que perseverar até... Você já acha que é o teu fim já, irmão? Não. Moisés estava com 80 anos numa boa, tomando conta do sítio do sogro, fazenda. Tinha cabrito, tinha cabra, tinha ovelha, tinha tudo lá, irmão. Galinha, a hora que ele queria, pega uma galinha lá que eu vou comer. Já pensou? Não é verdade? A minha mãe ficou um tempo no Rio, já mora comigo, mas morava um tempo no Rio, e lá tinha galho e galinha. E um dia eu liguei e estava o galo lá, mãe, que legal o barulho dela. Eu falei, mãe, é um sonho meu, acho que ia voltar, né? Tinha que ter uma casa que tenha galinha, né? Assim, no quintal lá, uma galinha. Ela disse, eu não aguento mais desse galo, quase, já me acorda cedinho. Depende, né? Mas Moisés estava numa boa quando Deus se revela para ele. E Deus disse, Moisés, você vai voltar para o Egito. E Moisés pensou que, não quero ser rei do Egito. Não, você não vai ser rei do Egito. Você vai ser libertador de Israel. Deus está chamando você, não é para ser rei, não. É mais do que isso. É ser libertador dos oprimidos. Deus chamou você para ouvir essa mensagem hoje. Persevera até o fim. E quem está aí com 70 anos, pensando que acabou, sabe quantos anos Moisés tinha quando ele começou o ministério dele?
80 anos. Um dia um homem mandou uma mensagem para o missionário. Missionário, você é o profeta das nossas gerações. Missionário R. Soares, você é um homem muito usado por Deus. Quantas vidas foram impactadas pelo Senhor? Mas está na hora do Senhor passar o bastão. O senhor nem comecei ainda, Moisés começou com 80, eu só estou com 75, não. Amigo, não acabou o seu tempo ainda não. Pode ter certeza. Deus queria que você ouvisse essa mensagem. E jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Assim como uma pessoa que tem que cuidar da saúde agora para não cuidar lá na frente, como alguns costumam dizer, como o alimento de hoje, como se fosse remédio, do que depois tomar remédio como se fosse alimento. Então, cuida, vai se cuidando. Vida espiritual, a mesma coisa. Jovem busca. Eu estava falando com os jovens pregadores do nosso início do ministério. O pastor Leandro está lembrando quantas vezes vai passar a noite buscando, acordando, buscando a Deus, experiências com Deus. Garotada, precisa de buscar Deus, precisa de se envolver com Deus. Deus não tem privilegiado, Deus não tem queridinhos. Ninguém aqui é formado em universidade, que pode ser, muitos passaram por universidade, mas não é isso, não. Então, formação de caráter cristão, sabe o que é? É joelho no chão, meu irmão. É jejum e oração. É leitura bíblica. É buscar, adentrar aqui. É renúncia. O evangelho requer renúncia. Eu pergunto, o que você já renunciou por amor a Cristo? O que você renunciou por amor a Cristo? Verifique. Deus trouxe você para dizer, você é uma bênção.